pouco tempo, quem precisava ir de um lugar para o outro procurava ônibus, metrô ou táxi. Hoje, um aplicativo no celular coloca em contato motoristas e passageiros. A empresa Uber está presente em mais de 70 países, entre eles o Brasil, onde chegou provocando muita discussão. Esse serviço invade o espaço dos taxistas. É legal? Pode ser proibido por leis municipais ou seria necessário uma lei federal? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora no nosso programa, que está começando. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o aplicativo de transporte que vem mexendo com o mercado. A Constituição Federal determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Para falar sobre esse novo mercado de transporte que vem ganhando espaço no Brasil, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Gustavo Mores, professor de Direito Tributário e conselheiro da OAB da Bahia. E também o advogado Igor Pereira, professor de Direito Constitucional da UFRJ. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Igor, a Constituição fala que as profissões devem atender qualificações estabelecidas pela lei. Isso vale para todo tipo de profissão ou só para algumas? Nossa Constituição é pró-liberdade, contanto que se respeite o interesse público e os interesses sociais. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que só pode haver restrição à liberdade de exercício da profissão, à liberdade profissional, caso haja um interesse público relevante a justificar a restrição prevista no artigo 5º da Constituição. Então, por exemplo, a profissão de músico, como não há nenhum interesse social que exija uma regulamentação, alguma restrição, você não pode colocar nenhum empecilho ao exercício da profissão. Já, por exemplo, a de médico, como existe uma série de questões técnicas para resguardar o direito à saúde, o direito à vida e a integridade psicofísica das pessoas, é exigível, então, que haja uma série de requisitos a ser cumprido pelo profissional para que possa exercer esse tipo de ofício. Doutor Gustavo, e no caso dos motoristas profissionais, quais são as qualificações exigidas por lei? Para o motorista que pretende desenvolver uma atividade remunerada com o seu veículo próprio ou um veículo alugado, a legislação estabelece alguns requisitos. Vai a depender do tipo de transporte que ele faça, carga, passageiro. No caso do transporte de passageiro, salvo engano, a categoria B, definida pela legislação, que envolve um tipo de expertise um pouco mais aprimorada do que aquele motorista que não tem esse intuito. E hoje a gente faz praticamente tudo pelo celular, inclusive pedir um carro para ir de um lugar a outro. O aplicativo Uber conecta motoristas e passageiros e vem ganhando espaço no Brasil. Mas se em vários países ele é bem aceito, aqui tem gerado muita polêmica. Para os brasileiros, a Uber é relativamente recente. Entrou em operação aqui em maio de 2014, mas surgiu mesmo em 2010 e está presente em mais de 70 países. No Brasil, o serviço pode ser encontrado em 9 cidades. Um levantamento feito pela empresa ao final do ano passado mostrava mais de 1 milhão de usuários cadastrados e cerca de 10 mil motoristas parceiros. O serviço funciona via internet. Por meio de um aplicativo, os passageiros informam onde estão e pedem um carro. A pessoa escolhe a rota e o motorista cadastrado mais próximo se prontifica a atender. O valor das corridas não é fixo. Leva em conta a lei da oferta e da procura, e dependendo da demanda pode sair mais caro ou mais barato. Ao final do trajeto, os clientes podem dar uma nota para o profissional, que depende dessa boa avaliação para manter o nome na lista. Doutor Gustavo, a gente viu aí que tanto os motoristas, também os passageiros são avaliados. Isso ajuda a melhorar o atendimento? É uma coisa que deveria ser implementada, por exemplo, em outros tipos de serviço? Sem dúvida. A tecnologia ela chega com essa brutal modificação de paradigmas. E um desses paradigmas é a possibilidade de você, de forma difusa, desconcentrada e até anônima, fazer o controle da prestação do serviço. Então, cada passageiro que pega um motorista pode, depois da sua corrida, no seu celular, fazer uma avaliação da qualidade do serviço. Isso vai levar em consideração vários elementos, seja até o veículo ou até a forma como o motorista se porta. Esse tipo de avaliação também é feita pelo motorista ao passageiro. Isso cria uma gama de informações
que vai permitir tanto ao passageiro quanto ao motorista fazer a avaliação do prestador do serviço, no caso do passageiro, e do tomador, no caso do motorista. Doutor Igor, o aplicativo Uber vem causando muita polêmica, chegou a ser proibido em algumas cidades, está em regulamentação em outras. De quem é a competência para legislar sobre esse tema? A gente tem a Constituição colocando como competência privativa da União a estipular as diretrizes gerais de transporte. E aí ela tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Só que o município, né, a gente sabe que possui uma competência suplementar também, uma competência suplementar para legislar sobre direito urbanístico. O município, atendendo às peculiaridades de cada local, vai limitar, ordenar o transporte público individual de passageiros que é feito mediante remuneração. Então, a União prevendo uma política geral e o município regulamentando. Apenas após a regulamentação é que haverá legalidade do serviço. Então, no caso desse tipo de aplicativo, o município pode dizer se ele é legal, se não é? Ele pode, por exemplo, ser permitido em um, não ser permitido em outro? Não gera muita confusão, não? É o que está ocorrendo exatamente agora. A gente tem algumas leis municipais que alguns projetos de lei municipais que tendem a proibir o Uber, outros são mais liberalizantes, outros é aquele meio termo, né, que parece ser o mais adequado numa situação dessa, que visa fazer uma regulação do Estado, que é uma questão que envolve segurança das pessoas, que envolve questões de direitos de minorias, que envolve proteção de uma categoria profissional que é dos próprios taxistas, então exige uma regulação feita pelo Estado. E qual é a opinião do senhor, doutor Gustavo, sobre isso? Não seria bom ter uma lei federal para poder já resolver de uma vez por todas a questão? A competência do município é para prestar e regular o serviço de transporte público coletivo. E no caso da empresa Uber, só para a gente deixar bem claro aqui, é um transporte particular individual? Na minha concepção, o transporte prestado por esses aplicativos é um transporte privado e que, portanto, escaparia a essa competência municipal. Agora, o professor Igor fala e traz alguns outros elementos que dariam essa competência ao município, como, por exemplo, o direito que o município tem de legislar sobre direito urbanístico, ou então legislar sobre interesse local, porque é bem verdade também que esses motoristas remunerados, eles circulam nas vias urbanas municipais, são mantidas pelo poder público municipal. Então, me parece que o município tem um pouco de competência para regulamentar essa matéria, mas somente regulamentar. Ele não poderia, com a legislação, proibir o exercício da atividade profissional. Bom, nós temos uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Gostaria de saber quem fiscaliza a prestação de serviço de motorista. Doutor Igor, o controle é feito pelo próprio aplicativo nesse caso? Essa é a pergunta que gera uma polêmica mundial em torno da Uber, porque nós tivemos já casos gravíssimos envolvendo motoristas de Uber, assim como temos de motoristas de táxi. Então, a fiscalização é uma autorregulação. Quer dizer, quem verifica a adequação do motorista para o exercício de uma atividade que é de relevante interesse público, apesar de atividade econômica, é uma multinacional. Então, isso passa além do interesse do Estado, da regulação da política de mobilidade urbana. Falando um pouquinho de economia aqui, doutor Gustavo, é um serviço que é informal, exige algum tipo de registro, paga impostos, porque os taxistas muitas vezes reclamam do tanto de taxa que eles têm que pagar e que os motoristas do aplicativo Uber não precisam. Como é que fica aí essa dualidade? Sendo um serviço privado, como eu acredito que seja, o motorista desse aplicativo ele estará sujeito à tributação que qualquer atividade econômica tem. Então, quando ele vai comprar um carro para prestar esse serviço, ele vai pagar o ICMS, que incide na compra do carro, vai pagar o IPI, que é o Imposto da União, também que incide sobre o carro, vai pagar o ISS pela prestação do serviço também. Agora, o taxista, por ser um serviço de relevante interesse social, a política pública concede aos motoristas de táxi algumas isenções. Então, o motorista de táxi, quando vai comprar um carro, por exemplo, não paga o IPI, nem paga o ICMS, né? Não paga o IPVA. Então, ele, de certo modo, tem até uma vantagem em relação ao motorista do Uber.
ou desses aplicativos. Agora, por outro lado, esses motoristas de táxi, eles estão vinculados a sindicatos e eles, vez ou outra, numa periodicidade anual, tem que fazer aferição de taxímetro, manutenção do carro, e isso consome recursos desses taxistas. E vamos a mais uma dúvida de um telespectador. Para ser motorista desse tipo de serviço, tem que mostrar, por exemplo, que não tem problemas com a polícia ou que não se envolveu com algum tipo de acidente antes? Doutor Igor, é feita uma checagem sobre o motorista? É feita a checagem, mas essa checagem fica sob a responsabilidade da Uber. Não passa pela análise do Estado até haver essas regulações municipais. E isso já deu problema. São problemas muito recentes. O que acontece? Quando uma nova atividade econômica se aporta, ela vem para agradar a gente. Então, ela vem um pouco menor, ela vem com uma facilidade maior de regulação. Quando ela se expande, é que os problemas ficam maiores. Então, como tão recente que é essa atividade, os problemas começaram a surgir em 2013, 2015. Então, a gente teve agora, em 2016, 20 de fevereiro de 2016, o chamado massacre de Kalamazoo, né, que ocorreu em Michigan. Foi um motorista da Uber, óbvio que essa não é a culpa da empresa, mas um motorista da Uber que ele dizia ouvir vozes, né, mandando matar pessoas vindas do aplicativo. Mesmo com o controle, você pode vir a se deparar com uma situação dessa. Por isso que o controle precisa passar pelo sistema estatal, para que a gente possa ter certeza de como essa tarefa está sendo desempenhada. Não acho que uma regulamentação estatal ela vai superar esses problemas. Eu poderia citar aqui o exemplo do piloto de uma companhia aérea, que é altamente fiscalizada, que pegou um avião e jogou esse avião com 200 passageiros e matou todo mundo. Então, me parece que a fiscalização é melhor feita pelo usuário, pelo consumidor. Então, quanto mais gente pode, acessando o serviço, dar um feedback, comentar e dar a sua nota, com o tempo nós vamos ter uma avaliação mais precisa sobre isso. No caso da fiscalização dos aplicativos, eu acho até que ela é mais eficiente que a pública, porque a pública do táxi ela é feita pelo poder público. No aplicativo você consegue, antes de pegar o motorista, você saber qual é o carro que ele tem, qual é a placa do carro, e você vê uma foto no seu aplicativo desse motorista. Então, eu acho que a tecnologia torna o que antes não era possível, hoje possível e muito mais eficiente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Igor Pereira, professor de Direito Constitucional, e o advogado Gustavo Mores, professor de Direito Tributário e conselheiro da OAB da Bahia. No programa de hoje a gente conversa sobre o aplicativo de transporte que vem mexendo com o mercado e com a concorrência. E por falar em concorrência, os taxistas não andam nada satisfeitos com os motoristas da empresa Uber. Várias pessoas têm registrado imagens de protestos da categoria e até mesmo de agressões contra quem dirige um carro do aplicativo. Você vai quebrar o vidro, é Uber? É Uber, tá tomando aguinha lá, ó. É Uber? É Uber, tá tomando aguinha, tem balinha. Você não vai falou, mano. Manifestação contra vocês, parceiro. Doutor Gustavo, uma coisa é não gostar da concorrência. Outra é o que vem acontecendo, como confrontos, discussões. O que fazer para evitar esse tipo de problema? Há espaço para todo mundo no mercado? Sim, eu acho que há espaço para todo mundo. Acho que situações como esta são inaceitáveis no Estado democrático de direito. É plenamente legítimo que o taxista reivindique seu direito, mas é inaceitável que ele utilize da violência para tentar impor este direito ao resto da sociedade. Acho que a utilização do aplicativo pelas pessoas, pela sociedade, ao contrário do que os taxistas pensam, vai estimular esse mercado, porque vai colocar mais gente usando o serviço de transporte compartilhado, e essas pessoas que estão na rua, eventualmente também vão usar um táxi. Doutor Igor, quais são as principais reivindicações e reclamações dos taxistas? A Constituição é uma Constituição que protege a liberdade de iniciativa, protege a livre concorrência, protege. Mas é uma Constituição que a gente não pode esquecer, que na ordem econômica protege também o valor social do trabalho.
Então, no momento que o país está tão dividido, o que a gente tem que fazer? Unir, tentar entender. É óbvio que, e é isso, o Stephen Hill, ele foi o primeiro autor a trabalhar esse problema do Uber no âmbito da ciência política. Ele vai tratar o Uber como um negócio selvagem, justamente para chamar a atenção para essa série de poderes que o Uber vai ter pelo mundo, desestruturando, ou pelo menos modificando o sistema de mobilidade urbana. Então, ele fala, olha, realmente vai ser muito fácil criticar os taxistas. Por quê? Porque tem os problemas, tem problema de violência que a gente pode sofrer no táxi, tem problema de mau atendimento, tem as questões que são tão noticiadas sobre cartel, porém isso não significa que um outro serviço não vai sofrer dos mesmos problemas. E diante de uma classe profissional que se vê sofrida e que age dessa forma, a gente tem que tentar o diálogo, não é a repressão, mas o diálogo para buscar um entendimento e uma compatibilização entre os dois lados. E na opinião de vocês, é uma concorrência desleal ou dá para ter espaço para todo mundo? É um equívoco achar que a entrada do aplicativo, e não só esse, entrarão outros, vai tirar o mercado deles. Eu acho que esse mercado vai se ampliar. Se nós pararmos para olhar na história, essa história já se repetiu antes. A gente achava que a televisão iria tirar o mercado do rádio. Isso não aconteceu. As pessoas hoje utilizam o rádio como meio de notícia, no carro, nos veículos, e a televisão também. Tem espaço para todo mundo. Na verdade, não é que haja uma concorrência desleal. Per si não há, porque eles também têm os seus sistemas de aplicativos de táxi. Per si não há uma concorrência desleal. O problema é que a gente tem uma precarização do trabalho dos dois lados. Porque nós temos os taxistas sofrendo bastante com um novo aporte de carros no mercado, e temos também eles em situação de praticamente tendo que iniciar no prejuízo para poder no final conseguir suprir toda essa crise. E do outro lado você também tem motoristas do Uber que agora, porque o serviço é novo, não estão tendo problemas no Brasil por enquanto, ou pelo menos não se noticiou tanto, mas que com o tempo vai ocorrer, porque na verdade o que ocorre é uma terceirização. Então essas pessoas, elas não vão ter nenhum tipo de garantia trabalhista pelo aplicativo. Por isso que o Stephen Hill diz, tem a nova pressão mundial sobre o Uber, vamos criar a obrigação desses aplicativos, não só o Uber, mas os outros que já existem no mundo, de contribuir para um seguro individual desses profissionais para se ficarem doentes, para se tiverem a necessidade de parar de trabalhar definitivamente. Então, a gente tem uma precarização do trabalho dos dois lados, uma já notada, a outra ainda não. Bom, o senhor falou aqui de acidentes e problemas que podem acontecer. Nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos conferir. Se acontece algum acidente ou problema, quem se responsabiliza pelos danos, o motorista ou o responsável pelo aplicativo? Doutor Igor, quem é que arca com esse prejuízo? Aqui no Brasil, a polêmica não chegou, porque é muito nova, mas vai chegar. E é claro, a gente vai aplicar lá o Código de Defesa do Consumidor para entender que a Uber está na cadeia produtiva. Se está na cadeia produtiva, é fornecedor, logo tem o dever de indenizar nesse caso também. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Quem atende por um aplicativo de transporte pode pegar passageiros na rua ou só pela central? Doutor Gustavo, como funciona? Os taxistas são os únicos profissionais que podem pegar um passageiro na rua. Por isso que os veículos são ostensivamente identificados. Então eles têm numeração, eles têm uma placa indicando que são táxi, e eles têm essa autorização do município para poder pegar o passageiro na rua. O serviço de transporte privado e individual, ele não permite esse tipo de abordagem. Não é possível o passageiro chamar um Uber acenando a mão na rua, só por aplicativo. Por isso que este aplicativo não é, como diz a legislação do táxi, aberto ao público. O passageiro terá que chamar no aplicativo e o motorista pode não aceitar, inclusive. Já no táxi, não. Se o passageiro fizer sinal, o taxista é obrigado a parar. Bom, e você? Acha que a concorrência é bem-vinda? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. É preciso que haja concorrência para que haja respeito ao direito de escolha. E isso faz parte da democracia da sociedade moderna. Eu
sou a favor de todo mundo trabalhar. Eu acho que tem espaço para todos trabalharem. Para se locomover sem carro é bem difícil. Então, com a concorrência, acho que a gente consegue pagar um preço mais justo, né? Veio o Uber com um serviço melhor, com um preço mais acessível, com vantagens que não se tinha. Então, o consumidor ele teve mais um poder de escolha e os próprios taxistas melhoraram o seu serviço. Então, eu vejo que é positivo, sim. Doutor Igor, houve uma melhora geral mesmo, como disse a entrevistada, a concorrência força isso? Inicialmente, sim. Porque quando uma nova prática econômica ela entra no mercado, ela é menorzinha, ela é pequenininha, então ela tem uma facilidade muito maior de realizar a sua autorregulação, ela mesma se regula, e ela tem umas práticas iniciais que conquistam o consumidor. Então, inicialmente, sim. Porém, a longo prazo, a gente está nessa bolha. Quer dizer, há problemas, esses problemas só podem ser resolvidos a partir de uma política de regulação com a Uber se adaptando à realidade da Constituição brasileira. Agora, doutor Gustavo, eles falaram aí de um preço mais justo. A Uber, ela cobra de acordo com a demanda e com a procura. Isso é legal? Isso pode ser feito? O preço pode oscilar tanto de acordo com o número de carros que tem disponíveis ali no momento? Numa economia livre, num país em que a livre iniciativa é prestigiada pela Constituição, esta deveria ser a regra. A lei da oferta e da demanda deve nortear, deve ser base para essas relações. Quando aumenta a demanda, aumenta-se o preço do serviço. Quando se abaixa a demanda, se abaixa o preço do serviço. A variação de preço, ela dá um sinal para o consumidor. Se aquele serviço está muito caro, ou se atrai mais prestadores para o serviço, ou se deixa de acionar aquele serviço. Já no serviço de táxi, essa dinâmica não existe, porque o preço é tabelado. Tem a bandeira 1 e a bandeira 2, né? O máximo que tem a bandeira 1 e a bandeira 2. E aí você chega a situações onde tem um show à noite na cidade, a demanda aumenta exponencialmente, mas o taxista tem que ficar na bandeira 2, não pode aumentar a tarifa. E acontece o que a gente está acostumado, daquela corrida informal, onde ele aumenta o preço. Então é melhor que isso seja feito de forma transparente no aplicativo, que o passageiro, ao acionar, já saiba qual é a variação desse preço, para que ele possa escolher. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Antes de encerrar, gostaria de saber rapidamente de vocês como conciliar aí os novos serviços que estão chegando com os já estabelecidos, como dos taxistas, por exemplo. Doutor Igor. Bom, nós temos que respeitar o trabalhador, entender a realidade do brasileiro que aqui está já há algum tempo exercendo essa função, compreender que o aplicativo por si só, ele não vai conseguir chegar ao interior do país, a locais em que há menor densidade urbana, então que há necessidade de fazer uma pactuação com os taxistas para que a gente não tenha um país ainda mais partido. E para o senhor, doutor Gustavo? Eu acho que nós precisamos experimentar, nós precisamos dar oportunidade para o consumidor acionar esse serviço e poder testar. E acho que é desse conjunto de acertos e erros, nós vamos chegar a um denominador onde tudo estará naturalmente regulado. Óbvio que não vamos ter uma regulação perfeita, ela não existe. Acho que a proibição é um equívoco do poder público, de modo que, se o poder público desembaraçar, não complicar, nós podemos ter num futuro menos carros na rua, mais gente compartilhando o seu carro, mais serviço e mais qualidade. E com essas constatações, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Igor, doutor Gustavo, agradeço muito a presença de vocês aqui na TV Justiça e agradeço também a você que nos assiste. Se quiser sugerir um tema, basta enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br e para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.